E aí, pessoal, tudo bem? Saudade de todos vocês. Vamos continuar nossos trabalhos, tá bem? Hoje nós vamos falar de uma situação bem específica. São chamadas quedas livres, ou seja, são corpos que são abandonados próximos, por exemplo, à superfície da Terra. Ou seja, a velocidade inicial vai ser igual a zero e a aceleração que esse corpo desenvolve vai ser a própria aceleração da gravidade, que nós chamamos carinhosamente de G. Tá bem? Fiquem tranquilos que o assunto é bem fácil, aplicação bem direta, mas é importante ficar atento e atento aos detalhes. Valeu, pessoal, vamos para a lousa. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos começar a discussão aqui sobre o que é queda livre, tá bem? Primeiro, vamos entender que vamos chamar de queda livre todo corpo que é abandonado de uma determinada altura. Então vamos pegar aqui uma situação, por exemplo, um corpinho que está numa determinada altura em relação ao solo, por exemplo, tá bem? Bem, é conveniente aqui, pessoal, escolhermos como referencial o lugar que o corpo está. Embora o corpo possua uma altura, né, a gente chama de altura relativa, que é a distância entre a posição que esse corpo está em relação ao solo, você vai ter que escolher como referência, né, é uma sugestão, que você escolha o zero, né, ou seja, a origem do movimento exatamente no local em que o corpo está, sendo aqui a nossa origem. Já a orientação do movimento, que é aquilo que deixa o movimento progressivo ou retrógrado, é razoável indicar para baixo. Sendo assim, tudo que for vetor, tudo que se deslocar, por exemplo, para baixo, tem deslocamento positivo. Tudo que se deslocar para cima terá deslocamento negativo e o mesmo acontece com as velocidades. Então, vê se é razoável. Se eu chamei aqui de zero, aqui vai ser a altura do corpo. Aqui vai ser o nosso H. Beleza, turma? Já a aceleração desse corpo, que nós vamos chamar de aceleração gravitacional, ou G, é a aceleração que esse corpo desenvolve. Aceleração gravitacional, ou seja, o G, aponta verticalmente para baixo, mais especificamente para o centro da Terra. Ou seja, o que está acontecendo? Quando você tem um corpo nas proximidades da superfície da Terra, sendo isso aqui o corpo e isso aqui a Terra, o que acontece de fato é uma atração mútua entre o corpo e a Terra, sendo que a Terra atrai o corpo para o seu centro e o corpo atrai a Terra para o seu centro também, princípio da ação e reação. Devido à relação entre as massas, o que nós percebemos, até pelo fato de estarmos na Terra, é a aceleração desse corpo na direção e no sentido para o centro da Terra. Então a gente fala que o corpo está em queda. Fechou? Então vamos lá. Dados importantes. A velocidade inicial do corpo é zero e a aceleração que esse corpo desenvolve é a aceleração gravitacional, portanto eu vou chamar de G. Como temos aqui um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, que nós acabamos de estudar, vocês vão ver que esse corpo vai descrever uma linha reta, né? A trajetória é uma linha reta para nós que estamos na Terra, e esse corpo acelera, portanto, para baixo. Como fica a função horária da posição? Bem, vamos lembrar a função horária da posição. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Se considerarmos essa relação de deslocamento, só que agora na vertical, acho que é razoável considerarmos o seguinte, ó, ver se faz sentido para vocês. No lugar do S é a altura. No lugar do S0 é o H0. No lugar do V0, V0 e T é o instante. Só que agora, pessoal, onde lemos A, teremos a aceleração da gravidade, então gt² sobre 2.
Tá aí, pessoal. Então nós temos aqui uma relação direta para a função horária da posição, só que agora no movimento vertical, que nós vamos chamar de queda livre. Vamos aos detalhes. Detalhes do problema. Primeiro, pessoal, é que como nós escolhemos a origem do movimento, né? O lugar que ele está como posição inicial igual a zero, então eu posso fazer o quê? Onde é o S0, que seria o H0, eu vou chamar de zero. Você pode perguntar, professor, mas a altura do corpo não era H, por exemplo, 25 metros? Sim, a altura sim. Só que aqui nós estamos falando de posição vertical. Eu escolhi a minha posição inicial como zero, o lugar que ele está como zero. E o chão, né? Então nós temos uma distância relativa, vai ser a nossa posição H, numericamente falando. Fechou? Como ele foi abandonado, o V0 é zero também. Ou seja, para todas as situações de queda livre, em relação ao solo, por exemplo, eu posso simplesmente dizer que a altura de queda livre vai ser dada por gt² sobre 2. Está aqui a nossa primeira equação e eu diria que uma das mais importantes, a altura de queda livre. Ela te ajuda a determinar a relação entre a altura de queda e o instante de queda dada uma aceleração gravitacional. No caso da Terra, pessoal, vamos chamar aqui o G da Terra, ele é aproximadamente 9,8 metro por segundo ao quadrado, que nós vamos chamar de aproximadamente aceleração gravitacional da Terra, 10 metro por segundo ao quadrado. Beleza? As aplicações são distintas. Veja, primeiro eu posso descobrir a altura se eu souber o tempo de queda, e a segunda, diretamente associada, eu posso descobrir o instante de queda se soubermos a altura. Vamos pela primeira parte. Primeira aplicação. Vamos supor, né? Vou colocar aqui a aplicação. Vamos supor que um corpo esteja em uma determinada altura. Vou chamar aqui, ó, altura de queda livre. Ele foi abandonado da altura de, 45 metros. Tudo bem, pessoal? Num local onde a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, o que nos resta é descobrir o instante de queda e, caso queira, descobrir também qual é a velocidade com que esse corpo toca ao chão. Mas por enquanto, vamos descobrir só o instante de queda, tá bem? Vamos lá. Se tivermos a relação de queda livre, ou altura de queda livre, posso falar simplesmente isso aqui, ó, H é gt² sobre 2. Perceba que nós temos a altura de queda, o G, falta encontrar o instante de queda. Vamos manipular essa equação? Ela fica assim, ó, 2H é igual a gt², ou podemos falar assim, ó, 2H dividido por G é igual a t², e, portanto, podemos falar que o instante de queda será dado por 2H sobre G, tá vendo que aqui havia um t ao quadrado, se extrairmos a raiz quadrada dos dois lados, teremos aqui, portanto, raiz quadrada de 2H sobre G. Temos os dados, né, gente? Se temos esses dados, o que nós podemos fazer? Substituir os valores, bora lá? Então, t vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 45 sobre o g, que é 10. 2 vezes 45 são 90. 90 dividido por 10, 9. Raiz quadrada de 9, 3 segundos. Significa, então, que o corpo leva 3 segundos para atingir o solo. Ainda nesse mesmo problema, alguém poderia te perguntar, mas qual é a velocidade com que esse corpo toca o chão? Tá vendo que aqui nós já temos o instante em que esse corpo toca o solo. Como você sabe que é um movimento retilíneo uniformemente variado, vamos pegar a equação, a função horária da velocidade. Ó. V é V0 mais
A vezes T. Lembrando que no caso da queda livre, a aceleração é a própria aceleração gravitacional. Então, a nossa função ficou V igual a V0 mais GT. Como é uma queda livre, um abandono, não tem velocidade inicial e, portanto, posso falar que a velocidade com que o corpo toca o solo é V, que é igual a G vezes T. No caso lá, pessoal, qual foi o instante em que o corpo tocou o solo? O instante que o corpo tocou o solo foi 3 segundos. Então, no lugar do T, coloquei o 3, portanto, vai tocar o corpo com 30, vai tocar o solo, né, com 30 metros por segundo, é a velocidade para que esse corpo toque o solo em queda livre. Tudo bem? Bem, pessoal, então, por enquanto é isso. Então, nós já podemos fazer aqui até um pequeno formulário, né? Vou colocar aqui para você poder consultar depois. Aqui, ó, pequeno formulário para queda livre. Tá bem? Então, nós já temos aqui algumas equações que ajudam na resolução dos problemas. A altura de queda livre é gt quadrado sobre 2. Velocidade para condição aí de queda livre é g vezes t. E se você for um pouquinho mais cuidadosa, você vai lembrar da equação de Torricelli. Para quem não lembra, eu vou escrevê-la aqui, ó. V quadrado é V0 quadrado mais 2A delta S. Mas como estamos na vertical e o corpo foi abandonado, podemos simplesmente escrever a equação de Torricelli para queda livre assim, ó. V quadrado é 2A, só que o A agora é o G, vezes delta S, só que como é uma queda, delta H, que representa a altura. Bem, pessoal, então é isso. Valeu, vamos resolver agora as questões. Grande abraço, até a próxima. É isso aí então, turminha. Valeu, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.